Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, terça-feira, 6 de janeiro de 2026. Muito bem, já estamos aí com o pé na estrada para trazermos notícias. E como eu sempre digo, notícia é o que não falta, mas eu gosto de trazer o que é importante. E o que é importante nesse dia de hoje? Para nós conservadores, infelizmente, a importância diz respeito à notícia de que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro teve uma queda durante a madrugada dessa terça-feira e bateu com a cabeça em um móvel na sua cela. Isto tudo lá na Superintendência da Polícia Federal. Claro que ele deveria estar em casa, não na PF. Aliás, não deveria nem estar preso, né? Mas faça de conta que está tudo dentro da normalidade. O fato é que ele caiu, bateu a cabeça. E a informação foi publicada, vejam só, pela nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro. Engraçado que o acidente acontece dentro da Polícia Federal e não é um policial federal que dá a notícia. Esperou a primeira-dama aparecer hoje para visitá-lo, para descobrir que ele havia caído batido a cabeça. Não venham me dizer que na PF estavam todos dormindo e ninguém viu o que aconteceu. Fato é que viram sim, com certeza, e ou ignoraram, ou levaram na brincadeira como se aquilo não fosse nada, ou sabe-se lá o quê. Mas até a hora que a primeira-dama chegou, passaram-se muitas horas. E ela acabou publicando nas redes sociais. Inclusive, o Carlos Bolsonaro, que iria visitá-lo logo após a saída de Michele, não conseguiu entrar porque a visita estava atrasada. Porque a própria Michele demorou para entrar, porque naquelas alturas o médico de Jair Bolsonaro já estava lhe dando atenção lá na Superintendência da Polícia Federal. Ok. Segundo o médico Cláudio Birolini, o cirurgião que cuida de Jair Bolsonaro, ele teve um traumatismo craniano leve. A Polícia Federal havia confirmado a transferência de Jair Bolsonaro para o hospital DF Star, após o pedido de seu médico particular, sem a necessidade de autorização. Porém, minutos mais tarde, a Polícia Federal atualizou o comunicado dizendo que a transferência só poderia ocorrer depois da autorização daquele ministro. Claro, nós estamos diante de um episódio que transcende política partidária e toca no centro, no cerne dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana. Princípios que, ironicamente, são muito discursados pela esquerda, mas que parecem ser aplicados seletivamente na prática. Confinado entre quatro paredes frias, longe do palco político e das multidões que um dia comandou, Jair Bolsonaro não pode, nesse momento, ser visto numa situação como esta, como um mito político ou um ex-presidente, mas apenas como um senhor de idade, vulnerável, doente e traído pelo próprio equilíbrio. A queda contra um móvel da cela e o consequente choque, digamos assim, na cabeça, trouxe à tona uma realidade crua que muitos insistem em ignorar. O corpo humano não reconhece ideologias. E a dor, principalmente, não espera por trâmites burocráticos. Essa é que é a verdade. Tanto é que depois do diagnóstico claro do Dr. Cláudio Birolini, por um breve momento, parecia que o bom senso e a humanidade prevaleceriam sobre a disputa política. A própria Polícia Federal, segundo o protocolo básico de qualquer nação civilizada, pelo menos aquela que tem a custódia de um cidadão, confirmou a transferência. A ambulância seria o próximo passo lógico
né, o direito à saúde se sobrepondo à privação da liberdade. No entanto, o que se viu a seguir foi a materialização de um pesadelo kafkiano, né? Um retrato fiel da degradação institucional que vivemos. Minutos após a autorização, a engrenagem do sistema travou propositalmente. Um novo comunicado frio e impessoal revogou a humanidade do ato anterior. A saída do presidente Jair Bolsonaro para tratar de um trauma na cabeça estaria condicionado à autorização da Suprema Corte. Naquele instante, a medicina foi subjugada pela toga. O cenário é de uma crueldade sutil e devastadora. Enquanto um idoso aguardava com dores e riscos neurológicos incertos, a burocracia estatal estava debatendo competências, ignorando que o relógio biológico de um trauma não respeita o tempo do judiciário. O episódio não foi apenas um acidente físico, foi um acidente moral de um país que, cegado pelo revanchismo, esqueceu-se que a dignidade da pessoa humana deveria ser inviolável, independente de nome que conste na ficha do detento. Agora, vamos imaginar por um instante que as paredes daquela cela em Brasília fossem transparentes e que o mundo estivesse assistindo ao drama de um homem ferido. A reação da plateia global, contudo, dependeria inteiramente de quem estivesse deitado naquela cela. Fechem os olhos e imaginem se o prisioneiro, com a cabeça ferida e aguardando um carimbo burocrático para não morrer, fosse um ícone da esquerda internacional, um ícone da esquerda brasileira. Se fosse o ícone petista. O jornal O Globo, CNN Brasil, Folha de São Paulo, etc. e tal, por exemplo, entrariam em ebulição. As manchetes seriam garrafais, tingidas de indignação. O martírio da democracia, gritariam eles. Em Genebra, ou de Genebra até Washington, os telefones da ONU e da OEA tocariam incessantemente na madrugada, exigindo medidas cautelares sob o argumento que negar socorro médico a um líder popular é a forma mais cruel de tortura estatal. Os artistas de Hollywood, os intelectuais parisienses, assinariam manifestos antes mesmo do amanhecer, transformando a dor daquele homem em uma causa humanitária sagrada. Agora abram os olhos de volta e encarem a realidade, fria e cinzenta, que desenrola diante de nós, com Jair Bolsonaro, o único e verdadeiro líder político do Brasil, preso injustamente, passando por essa situação. A imprensa dá a notícia como se fosse uma nota de rodapé. Nada além disto. E aí a pergunta que fica é a seguinte: a meu ver, não quero jogar esta picha na cabeça de ninguém. Não quero que ninguém pense como eu. É o meu pensamento. E a pergunta é a seguinte: cadê a nossa liderança conservadora? Quem é que está comandando a direita brasileira hoje? Não venham me dizer que somente os filhos de Jair Bolsonaro, que somente Michele Bolsonaro, porque é o que parece. Parece que não existe mais ninguém da direita no Brasil para sair verbalizando tudo o que estamos sentindo. Só vemos comunicados, informações, posts, críticas do Carlos, do Flávio, da Michele, até do Eduardo nos Estados Unidos. De resto, cadê os parlamentares conservadores para agitarem, para irem para a porta da Polícia Federal exigir uma ação mais humanitária com relação a Jair Messias Bolsonaro? Tenho certeza
que é decepcionante vermos como age a direita brasileira, como age os conservadores que sempre se diziam bolsonaristas fiéis. Estão todos tocando pianinho, tocando suas vidas, com notinhas aqui, notinhas acolá, mas sem se envolverem definitivamente. Estão em recesso. Como que se hoje recesso impedisse que do Paraguai, da China, do Afeganistão, o camarada não pudesse pegar o celular e fazer um comentário. Na rede X, no Instagram, no Facebook. O que estão fazendo os conservadores brasileiros? Talvez por isto estejamos assistindo bate-bocas entre influenciadores de direita, né? Como, por exemplo, não somente, mas como, por exemplo, Kim Paim batendo boca com o Nicolas batendo boca com Alan dos Santos, troca de rixas, de rivalidades. É assim que trabalha a direita brasileira. Nessas horas tenho inveja da esquerda. A esquerda trabalha nos bastidores e quando a coisa acontece, já está feita. É assim que eu sinto. Eu não gostaria de ter começado 2026 dessa forma, sinceramente. Mas, vida que segue. Agora eu queria dizer o seguinte. Eu sei que tem pessoas que não gostam muito do assunto geopolítica. Já me escreveram aí nos comentários, até recebi e-mail sobre isso, dizendo que o vídeo acaba ficando meio chato, porque são assuntos que não chamam tanto atenção, e aí é o grande erro. Porque hoje tudo é geopolítica. O que acontece na China nos atinge aqui. O que acontece nos Estados Unidos nos atinge aqui. Na Venezuela, a mesma coisa. Então, eu queria dizer para vocês hoje o seguinte. Falar sobre um assunto muito interessante, que é a ascensão e queda do petrodólar. Um petrodólar que está renascendo. Por quê? Quem não se lembra desse termo petrodólar que levantou muitos assuntos, principalmente na década de 70? Quem não lembra desse assunto, que levante a mão. Esse termo petrodólar foi cunhado em meados da década de 70, quando os Estados Unidos e a Arábia Saudita, que controla a OPEP, concordaram que as vendas globais de petróleo seriam denominadas em dólares, através da OPEP, criando uma nova fonte de demanda para a moeda americana e consolidando o poder estratégico, econômico e político dos Estados Unidos. Mas eis que, 33 anos depois, os Estados Unidos invadiram o Iraque, justamente em março de 2003. Isto numa operação chamada Operação Liberdade do Iraque, com o objetivo principal de derrubar o regime de Saddam Hussein, como diziam, né? Alegando que ele possuía armas de destruição em massa e apoiava o terrorismo, o que levou à rápida queda do ditador, mas desencadeou uma longa guerra de instabilidade na região. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: será mesmo que esse foi o motivo da invasão? Foi o petróleo? Ou o motivo tinha a ver com, por exemplo, o fato de que Saddam Hussein estava trabalhando nos bastidores para derrubar o dólar dentro da OPEP? Muitos analistas americanos afirmam até hoje que o motivo principal da invasão ao Iraque se deu por conta da insistência de Saddam Hussein em querer mudar a moeda de compra do petróleo, trocando o tradicional dólar, naquele momento, pelo recém-lançado euro, que foi lançado em 1999. E na época o euro entrou no mercado custando mais caro que o dólar, cerca de 20 centavos por dólar mais caro, quando foi lançado. Com isto, o que iria acontecer? Os Estados Unidos iriam ter que comprar euro para pagar pelo petróleo. E foi onde então, antes que a coisa acontecesse, os Estados Unidos invadiu e derrubou Saddam Hussein. Esse é um outro assunto que eu só lembrei agora para justificar o que eu vou falar.
O último suspiro do dragão, digamos assim, e o retorno do rei. Eu intitulei o que eu vou dizer agora dessa forma. Imagine um tabuleiro de xadrez imenso, estendido sobre o mapa das Américas. De um lado, o brilho opaco e sedutor do ouro negro, petróleo, sob solo venezuelano. Do outro lado, a fria e calculista arquitetura de poder de Washington. Por anos, nos corredores acadêmicos e nos palácios de governos de esquerda na América Latina, contava-se uma história de ninar. Sabe aquelas historinhas de ninar? A de que o gigante do norte, os Estados Unidos, estava adormecido. Que o dólar era um rei velho, cansado, prestes a acabar, prestes a ser destruído, como nós vimos vendo nos últimos anos. O senhor Inácio tentando acabar com o poder do dólar, tentando lançar uma moeda alternativa, né? E principalmente pelo BRICS. Mas como costuma acontecer na política, a realidade tem um péssimo hábito de arrombar a porta sem bater. Nesse movimento brusco, Donald Trump então não apenas olhou para o vizinho do sul, a Venezuela, ele estendeu a mão e fechou os dedos na artéria vital de Caracas. Ao anunciar a apropriação ou o controle efetivo do petróleo venezuelano, a narrativa do fim do petrodólar desmoronou, desapareceu como um castelo de cartas ao vento. Não foi preciso um único tiro de canhão. Bastou a lembrança de que no cassino global, a banca que opera em dólares sempre ganha. Mas enquanto o mundo real se realinha brutalmente à lógica do dólar e da força, o governo brasileiro aqui parece preso a um filme de época, uma reprise dos anos 2000. Assistimos atônitos a uma diplomacia brasileira agindo como um sonâmbulo à beira do abismo. O governo do Inácio, movido por uma paixão ideológica quase adolescente, insiste em abraçar o regime de Maduro, tentando vender ao mundo a ideia de que ali existe uma democracia, ou que a culpa é apenas das sanções impostas pelos Estados Unidos. É constrangedor, enquanto Donald Trump reescreve as regras de propriedade e fluxo energético, o Brasil organizando reuniões para falar mal do imperialismo, ignorando que o próprio imperialismo estava engarrafando o petróleo do vizinho. Vocês se lembram que Joe Biden estava comprando o petróleo da Venezuela. O governo petista apostou todas suas fichas na solidariedade entre camaradas, mas esqueceu-se de um olhar diferente. O olhar para a cotação do barril e a força da frota americana. No final desse capítulo da história, a lição é amarga e muito silenciosa. O petróleo venezuelano voltou a ser uma arma, mas agora apontada contra as próprias ilusões de quem achava que poderia viver sem o dólar. O Brasil, que poderia ser o líder e o mediador, preferiu ficar isolado no canto da sala, segurando discursos velhos enquanto os adultos negociam os ativos reais. Minha gente, e eu aqui pensando que os Estados Unidos já foram 3 vezes à Venezuela. Primeiro, para retirar as pessoas daquela embaixada da Argentina. Depois, para retirar Maria Corina Machado da Venezuela. E por fim agora, que foram lá para capturar o Nicolás Maduro. E eu fico pensando, por que será que eles não fariam o mesmo para pegar o tal Petro da Colômbia, que é outro falastrão que vive dizendo aí que venha me buscar, que nem o Maduro fazia? E por que será que os Estados Unidos não podem realmente descer de helicóptero lá no Palácio da Alvorada
Isso pode acontecer. Só não aconteceu ainda, e talvez não aconteça tão já, porque existem interesses. Eu fico perguntando o que será que o Inácio ofereceu a Donald Trump para ele retirar algumas tarifas e retirar a Magnitsky daquele ministro. Será que foi somente terras raras? Os Estados Unidos acabou de descobrir, me parece que não sei se é no Alasca, eu vou tocar nesse assunto com vocês, a maior reserva de terras raras, principalmente dentro dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos têm onde extrair os seus minerais para a produção aí de chips, condutores, etc. e tal. Então não poderia ser somente isso que o Inácio tenha oferecido? Será que o Inácio, de repente, não mostrou no GPS onde morava Nicolás Maduro? É só uma pergunta. Será que ele não deu o caminho das pedras de como chegar ao Palácio Miraflores de Nicolás Maduro? Será? É só uma pergunta que eu quero deixar no ar. Porque foi fácil demais. Muito fácil. Né? E eu até agora não entendi como que de uma maneira tão rápida Donald Trump derrubou a Magnitsky contra aquele ministro. São perguntas que vão ficando ao ar. Né? Mas por hora, meus amigos, era somente isso que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por gentileza, deixa aí os likes. Se você está assistindo a este vídeo e não está inscrito no canal, por gentileza, dê um clique, se inscreva. Né? É de graça, não custa nada. Torne-se membro se puder. Colabore com Terra Brasilis News. Né? Você pode se tornar membro também, conforme está aí abaixo do vídeo. Tem um clique aí para você se tornar membro. Né? De qualquer forma, espero que vocês aproveitem esse vídeo. Tenham um excelente final de noite, muito bom descanso. E até amanhã, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.